Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo aqui a repercussão ainda, pessoal, do empate do Vasco contra o Nova Iguaçu, né? Vasco que teve um jogo muito difícil aí contra aquela qualificado time do Nova Iguaçu, né? Saiu na frente o Vasco no segundo tempo, melhorou o time, foi buscar o empate, né? Só não saiu com a vitória por conta da trave ali, que o Payet mandou uma bola na trave. Vamos aqui com comentários, pessoal, do programa Jogo Aberto, já deixando os créditos aqui ao canal do Jogo Aberto na plataforma do YouTube. Torcedor vascaíno, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí também o que acharam da partida de ontem. Pessoal, só lembrando a todos vocês que ativando o sininho de notificação, assim que postarmos conteúdo, chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. 1-1 com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, pra que tanto Nova Iguaçu? Vai enfrentar o Inter na Copa do Brasil. Eu já tô apavorada. Time ajustado, dominante, não se importou com a torcida adversária e foi pra cima. O Vasco tirou esse empate da cartola. Eita! Ramon Dias tratou logo de tirar aquela dúvida. Será que Cleiton e Verratti vão jogar juntos? Bom, o comandante promoveu a estreia do camisa 9 ao lado do argentino, diante do Nova Iguaçu, no primeiro duelo da semifinal do Campeonato Carioca. A primeira chegada foi com o artilheiro Carlinhos. Léo Jardim fez boa defesa. O Cruz Maltino ficou perto de marcar com o estreante Cleiton. Mas a laranja passou a encontrar espaço e dominar a partida. Nesse lance, Albert, que recebeu de Carlinhos na entrada da área, mandou para o gol. Passou muito perto. Cleiton ainda voltou a ficar perto de balançar a rede. Tirou tinta da trave de Fabrício Santana. Ian Silva quase fez um golaço. Carlinhos mostrou por que é destaque do campeonato. Girou bonito na entrada da área, mas parou em Léo Jardim. E antes do intervalo, viu Iago mais uma vez acertar a trave. A bola voltou para o lateral e Léo Jardim defendeu. Na segunda sobra, Ian arriscou e o goleiro vascaíno salvou. Quando o juiz encerrou a primeira etapa, a torcida vascaína vaiou o time. No segundo tempo, Ramon promoveu mudanças. Acontece que com 4 minutos, Carlinhos ficou cara a cara com Léo Jardim e chutou na trave. Na sobra, Xandinho marcou de calcanhar. O impedimento foi sinalizado. O VAR demorou, mas validou o gol do Nova Iguaçu. E o time da Baixada Fluminense tinha tudo para fazer o segundo. Carlinhos até tentou a cavadinha. Depois de muitas finalizações e outras defesas de Léo Jardim, o Vasco enfim conseguiu o empate. Quando Payet cobrou falta para a área, Esforça cabeceou e Piton, de cabeça, fez o Maracanã vibrar. Depois do gol, o Vasco melhorou. Payet voltou a parar na trave. O Nova Iguaçu não se abateu. Carlinhos e Bill seguiram dando trabalho para Léo Jardim, o herói vascaíno. No fim, Payet e Emerson Carioca discutiram feio e uma confusão generalizada foi iniciada em campo. Matheus Carvalho, do Vasco, e Fernandinho, do Nova Iguaçu, foram expulsos. 1-1. O Vasco está invicto a 9 jogos e no próximo domingo enfrenta o Nova Iguaçu pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. O Cruz Maltino precisa vencer para avançar, já que a equipe da Baixada Fluminense tem a vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na Taça Guanabara. Desafio para o Nova Iguaçu, que antes enfrenta o Internacional, quarta-feira pela Copa do Brasil, e já mostrou que pode surpreender. Porque eles estuvieron toda a semana sem competir e tenían uma Eles tiveram a semana de descanso, o que vai ser a nossa situação agora, já que eles vão jogar contra o Internacional. E nós vamos preparar tudo para o domingo e vamos passar. Que isso esteja bem claro e que a torcida venha ao estádio, porque o Vasco vai chegar à final.
Eu só acho que depois dessa declaração de que vão passar, o Nova Iguaçu tem que entrar com reservas contra o Inter e jogar a vida para passar no Carioca. Dito isso, Léo Jardim, que é a atuação e essa linha de impedimento traçada para validar ou não o gol do Nova Iguaçu. Eu até acho que o gol foi legal, nós falávamos aqui, mas legal. A linha... Nossa, olha onde, completamente nada a ver. É o Carlinhos que está na jogada ali, que por sinal muito bom jogador, o atacante, né, a referência do Nova Iguaçu. Parabéns pelo jogo do Nova Iguaçu ontem. Olha ali onde está traçada, na mão dele, na pontinha dos dedos dele, pelo amor de Deus. E tanto é que na imagem, no jogo, na hora do jogo, mostra a imagem rapidinho. Mostra a imagem ali, 2 segundinhos e já tira, até depois de algum tempo. Repetiram a imagem, falaram dessa linha de impedimento completamente equivocada. Mas, assim, não dá para tirar... Óbvio que a gente está falando desse lance, mas não dá para tirar o mérito do jogo do Nova Iguaçu, que fez frente, mas, assim, legal de ver o jogo do Nova Iguaçu contra o Vasco ontem. Partida de gente muito grande. boa. Ai, tô preocupada. Enfim, falar de Fla-Flu, que teve emoção. É muito competente. Já mostrou isso a carreira inteira, já mostrou isso no Vasco. Ele foi o grande líder de praticamente um milagre na permanência. Recebeu reforços importantes também no meio da última temporada. E o Vasco tinha como uma virtude muito a capacidade de se defender bem na última temporada. Isso se perdeu. Ele está nesse esquema 3-5-2, né? Só que 2 jogadores ficam com uma responsabilidade maior de marcação. O Zé Gabriel, que não deveria ser o titular do Vasco nessa temporada, já era uma carência que a direção deveria ter solucionado, porque todo mundo sabia que o Vasco tinha 2 grandes carências, camisa 5 e ataque. Veio uma promessa para ser essa solução, que é uma aposta, que é o Sforza, que entra no segundo tempo. O Zé Gabriel, ou qualquer outro volante que estivesse nesse esquema, estaria sobrecarregado. Mesmo esses que se contundiram, é a função. Se você contratasse o Coediar, ele estaria... sobrecarregado, que é um grande jogador e é um objetivo da comissão técnica de contratação. Por quê? No meio-campo está jogando Zé Gabriel, o Galdames e o Payet. Então, ontem a gente viu em vários momentos o Payet, que é mais meia, muito mais um cara de ataque, não conseguindo ajudar muito na marcação. O Galdames é um cara que agrega mais tecnicamente, mas sem a bola compromete muito. Então, assim, a gente viu o Nova Iguaçu com 4 jogadores no meio-campo contra praticamente Zé Gabriel e Galdames. Se eu puder piorar ainda esse cenário, uma dupla de ataque que não tem característica de recomposição. Exatamente. Porque ontem, inclusive, era uma novidade. Estava jogando com o Adson antes. Exatamente. Mas o que ele poderia fazer para corrigir isso? O que ele já fez em outros jogos nessa temporada e o time se mostrou mais equilibrado. E ontem eu acho que ele insistiu, foi teimoso até no segundo tempo, que é um 4-3-3. Botar mais um jogador no meio-campo para você tentar fazer com que esse time seja mais equilibrado. Em algum momento pode ser até o Medel, que no jogo do Marcílio Dias adiantou. E eu até vou discordar de uma colocação do Cícero. Eu acho que o Matheus Carvalho vai fazer muita falta no jogo de volta. Porque ele era o jogador que estava entrando e que estava equilibrando o time. Ele é o cara que vinha no segundo tempo para ajudar mais na marcação. Ele é um cara que tem uma pegada. E foi muito infantil o que ele fez para ser expulso, porque agora o Vasco vai ter um jogador como desfalque no segundo jogo. Então, assim, o Vasco hoje é um time desequilibrado. Eu acho que o Ramon vive um dilema de tentar fazer com que esse Vasco seja um time mais criativo com bola. Isso até acontece na temporada, mas defensivamente é um time exposto. É um time sem pegada no meio campo, espaçado e que está gerando um latifúndio para os adversários conseguirem aproveitar. E o Nova Iguaçu aproveitou. Eu só fico pensando uma coisa. Quem liga a televisão hoje e quem ligou a televisão no dia seguinte dos jogos contra o Botafogo, contra o Fluminense e o Flamengo, eles acham que a gente está louco. Porque a gente estava falando de dignidade do Vasco em campo, de luta e tudo mais. Eu daqui fico só pensando assim, eu entendo que é início de ano e que as ideias estão em formação. O Vasco se mostrou muito competitivo e competente em jogos grandes. Em outros jogos, na semana, o Vasco se mostrou bastante irregular. O que dá para espremer desses 2 ingredientes? Não sabemos ainda. E aí, Cícero, acho que 2 pontos, assim, eu entendi também o fato do Ramon ter ido para a entrevista, né, precisava desse peso. Entendi também as declarações dele no sentido mais otimista, mas assim, eu não concordo quando ele fala que poucos times no Brasil fazem o que o Vasco fez contra o Água Santa no primeiro tempo. Não concordo.
E até quando ele fala que o torcedor não pode deixar o estádio, eu também entendi que ali em São Januário, muito também por uma questão ali até de insegurança, que alguns torcedores acabaram saindo mais cedo porque não sabiam que poderia se tornar o estádio ali depois, né? Então acho que só esses 2 pontos aí em cima do que ele falou. Porque isso também foi muito repercutido, né, Cícero, por aí? É verdade, eu estava ouvindo atentamente o Mário Marra e concordo inteiramente com o que ele falou, porque foi a pergunta, ontem eu estive na coletiva, não teve zona mista do Vasco, e a pergunta que eu fiz para o Ramon foi exatamente o comentário do Mário Marra. Eu perguntei para o Ramon, por que o Vasco, quando tem que ser reativo, e isso acontece com os times de maior poderio técnico, no Campeonato Carioca, como Flamengo e Fluminense, para não falar do Campeonato Brasileiro de outros times, Palmeiras, Atlético, Grêmio, Inter, e o Vasco conseguia jogar bem, conseguia fazer um jogo, se não de igual para igual, mas com muita raça, disposição, e tornava o jogo difícil para esses times que têm maior potencial técnico, se tem exatamente Flamengo e Fluminense no Campeonato Carioca, e por que quando o Vasco tinha que ser proativo, que é dominar o jogo, se mostrar sólido, se mostrar melhor do que os times que são de menor investimento, que são... É isso aí, torcida vascaína. Realmente o primeiro tempo do Vasco foi horrível, né? O Nova Iguaçu foi para cima, né? Tomou conta do jogo. Aí no segundo tempo teve aquela mexida do Ramon Dias. O time realmente melhorou, né? Até porque chegou no gol de empate. No gol de empate, só não virou por conta da trave. E o Nova Iguaçu também, pessoal, só não conseguiu o segundo gol por conta da trave também, né? Ali os dois mereciam a vitória, tanto o Nova Iguaçu pelo primeiro tempo, quanto o Vasco pelo segundo tempo, né? O que vale ressaltar é o pessoal perdendo a cabeça por tão pouco, né? Não é nenhum clássico para os jogadores ali do Vasco, os jogadores ali estarem perdendo a cabeça, caçando confusão e ficando pendurado. Teve um jogador que foi expulso do Vasco, que vai desfalcar, que vai ser um problema para o Vasco no próximo jogo. Então, assim, o Vasco tem que ter mais cabeça, o Vasco tem que entrar diferente. Ramon Dias tem que esquecer essa formação que ele entrou nesta partida, né? Saber que precisa da vitória no próximo jogo, porque senão acabou o sonho da conquista do Campeonato Carioca. E é manter o foco, não perder a cabeça, saber que esse time do Nova Iguaçu é um time rápido, é um time que vai jogar no contra-ataque, né? Se eu não me engano, eles têm a vantagem do empate, então o Vasco tem que entrar focado, com a cabeça no lugar, tirar qualquer tipo de estresse para poder levar esse jogo, para poder vencer essa partida e ir até a final do Campeonato Carioca. É isso aí, torcedor vascaíno. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e comentem aí o que acharam da partida do Vasco da Gama de ontem. Desde já agradeço, valeu!